E aí, galera, boa noite, bom dia, boa tarde, independente da hora que você esteja vendo esse vídeo aí, né? Que possa ser um excepcional dia. Gente, continuando aí a nossa saga aí, um vídeo por dia, né? E durante o ano de 2026, então vamos lá no nosso sexto vídeo, né? Com o foco sempre buscando falar sobre saúde, bem-estar, né? Nós vamos entrar depois aí com treinos, vamos falar sobre treinos, vamos falar um monte de coisa aí que vai aparecendo sobre principal, saúde e bem-estar, tendo como foco esses dois pontos, né? Qualidade de vida também. Então, tendo esses três pontos aí como foco, né? E hoje a gente vai falar sobre um dos pilares da saúde, né? São seis, como eu já mostrei, já falei em outro vídeo, né? Seis pilares de uma saúde para ter uma boa saúde. E um dos pilares que nós vamos falar, o pilar que nós vamos falar hoje é sobre o pilar do exercício físico ou atividade física, né? Também vou explicar um pouco a importância desse pilar e também a diferença entre atividade física e exercício físico, tá bom? Vamos começar então? Então vamos lá, galera. Primeiramente, o que é exercício físico? Por que se denomina exercício físico, né? Vamos pensar o seguinte, para que uma determinada atividade física seja falada que é um exercício físico, ele tem que ter monitorar, tem que ter parâmetro, ele tem que ter, como que eu vou falar aqui, ele tem que ter controle, beleza? Então, um exemplo, vou dar um exemplo da corrida, que é um esporte que eu gosto, né? Se eu saio para correr, coloco meu tênis e vou correr, isso é uma atividade física ou um exercício físico? Se eu saio para correr, vou e volto e não preocupo com nada, com tempo, com distância, com nada, isso é uma atividade física, tá bom? Então lembrando, se eu não tenho controle, se torna atividade física. Agora eu saio para correr 10 quilômetros e com um pace de 5 quilômetros, de 5, correndo a 12 quilômetros por hora. Então repara que aí já tem um controle da distância e do tempo. Então por isso é chamado exercício físico. Quando eu tenho controle, eu chamo de exercício físico. Quando eu não tenho controle, atividade física. Vamos dar um outro exemplo aqui. Limpar a casa é uma atividade física ou um exercício físico? É uma atividade física. Por quê? Porque eu não tenho controle. Controle do tempo, controle do tempo que eu vou gastar, de quanto, né, como que eu vou fazer. Então, por isso, não pode ser considerado exercício físico. Agora, levando para a musculação ou exercício de contra-resistência. Se eu chego na academia e faço exercícios aleatórios, né? E eu não tenho controle de repetição, faço quantas que eu quiser um dia, no outro dia eu faço outra quantidade, um dia eu coloco um peso, outro dia eu coloco outro peso, um dia eu coloco um intervalo de 30 segundos, no outro dia eu faço sem intervalo, e eu não tenho esse controle, se torna uma atividade física e não um exercício físico. Por mais que a musculação ou exercício contra resistência seja, né, vinculado, falado que é um exercício físico. O exercício é a parte onde que você faz algo. Então, eu vou dar um exemplo. Vou lá e faço o supino, beleza? Se eu não tenho controle nenhum, ele se torna uma atividade física, porque eu não tenho controle sobre aquilo, né? E quando eu tenho controle, eu vou fazer 10 repetições, vou trabalhar com um peso tal que significa tantos por cento de um RM e vou descansar tanto tempo. Repara que quando eu prescrevo desse jeito, eu tenho um controle, tá? Ele pode
às vezes, né, a pessoa pode não ter um determinado controle, mas se ela tiver a maioria de controle, sim, é considerado exercício físico. Deu para entender, então? Exercício físico e atividade física. A atividade física não tem controle e exercício físico eu tenho controle. Beleza? Então, no pilar do nossos 6 pilares da atividade, da saúde e bem-estar, e o primeiro pilar que eu considero muito importante, que é exercício físico, tá? E atividade física, eu penso eu vejo que para ter uma boa saúde, você precisa de ter uma massa muscular. Como que eu construo massa muscular? Eu construo massa muscular fazendo exercício físico. Exercício físico, controle. Se eu não tiver controle, se torna uma atividade física. Beleza? Então, muitas vezes a pessoa treina, vira e fala assim, eu pegava, vou dar um outro exemplo, supino. Aí eu fazia o supino com 5 quilos, hoje eu faço com 10. Aumentei 100%. Mas será que esse exercício que ela está fazendo, sem controle, gerou alguma hipertrofia para que ganhe massa muscular? Se não tiver controle, não tem como afirmar. Não tem como eu falar que ela ganhou força, que ela fez, que aquele exercício físico ali gerou massa muscular, que é o que a gente busca no treino contra resistência ou na musculação. Ganho de massa muscular. Não é volume. Volume muscular é outra coisa. A gente pode falar sobre isso depois. Mas é ganho de massa muscular. Ganho de massa muscular é uma hipertrofia que se chama aumento de actina e miosina, que é onde que faz a contração da musculatura e você faz o movimento, né? Então, a flexão, a extensão, você precisa de actina e miosina. Para isso, tem que ter controle. Lembra sempre disso, galera. Para a gente melhorar no primeiro pilar, colocando como atividade física, exercício físico, o exercício físico ele tem que ter controle. Independente seja na musculação, seja peso corporal, seja corrida, não importa. Ele tem que ter controle. E você tem que ter parâmetros para ver se você está melhorando ou não. O melhor parâmetro se chama teste. Todo exercício que você for fazer, que você quer saber se você está melhorando ou não, faça teste. Tá bom? Existem vários testes, né? Teste de repetições máximas, teste de 1RM, teste por tempo, também é um teste, tá? Então, tem vários protocolos aí que você possa usar. Procura um profissional que saiba fazer um teste, peça ele para fazer um teste com você. Para quê? Para ver se depois de um tempo você está melhorando. Então, o pilar da atividade física, exercício físico, ele é importante para que a gente ganhe massa muscular, aumente o nosso sistema, melhore, né, o nosso sistema cardiovascular, né? A gente aumenta isso com o treino contra a resistência, com o treino aeróbico, metabólico, qualquer treino, mas desde que tenha controle. Se não tiver controle, não tem como eu falar que eu estou melhorando ou não. Então, vamos cuidar mais da nossa saúde, vamos preocupar com o bem mais precioso que nós temos, que é a nossa saúde. Não existe nada mais precioso do que a nossa saúde. Por quê? Porque se um dia ela acabar, a gente vai ter que cuidar da doença. Então, antes de cuidar da doença, cuide da sua saúde. Beleza? E começando principalmente com o exercício físico. É o mais difícil entre eles. De todos os 6 pilares, eu acho que é um dos mais difíceis. Você ter uma constância com o exercício físico, atividade física, mas é o mais importante para saúde, bem-estar e longevidade. Tá bom? Então comece, não deixe para amanhã o que você possa fazer hoje. Seja 100% todos os dias, não 1% melhor, seja 100%. E por que eu falo 100%? Se você levantou e estava disposto a não ir na academia, se você for na academia e fizer um exercício, só um, você já ganhou 100%. Você já é 100%. Porque o seu objetivo era ficar na academia. Então, seja 100% todos os dias.
presta atenção, seja 100% todos os dias. Entre ficar em casa sem fazer nada ou fazer qualquer coisa que seja uma atividade física que tenha controle, né, que seja um exercício físico que tenha controle, é melhor do que ficar em casa. Se for uma atividade física, lembra que essa atividade física ela vai entrar no pilar da saúde e controle do estresse. A gente vai falar sobre atividade física lá. Primeiro, no primeiro pilar, lembra sempre disso, exercício físico. Exercício físico tem que ter controle. Teve controle, continua, pense direitinho no que você vai fazer, faça um controle daquilo ali, preocupe com peso, preocupe com repetições, preocupe com intervalo, isso serve para qualquer modalidade. Luciano, vou colocar na minha área, sou faixa preta de Jiu. Então tem como eu controlar o treino do jiu-jitsu e tornar ele em vez de ser só uma atividade física, ele ser um exercício físico? Tem. Como? Eu controlo ele pelo tempo que eu vou treinar e descansar. Então, né, a gente chama de round ali, né? Vamos supor, começo com 3 rounds, vou fazer 3 ralinhos ali, né? 3 roundzinhos de 5 minutos, descansando um intervalo de 5 minutos também. Repare que eu comecei com 3 e descansei 3. Na próxima semana, eu vou passar a fazer 4 e descanso, a cada 2 eu descanso 1. Então, isso é uma forma de se tornar um treino, uma atividade física, né, em exercício físico. Beleza? Essa é o princípio, gente, do pilar da saúde, né, e bem-estar, aí o pilar do exercício físico. Então, exercício físico tem que ter controle. A atividade entra como suplementar a esse pilar, tá bom? Então, qualquer dúvida, pergunte aí, pode deixar a dúvida aí que a gente tenta responder, eu tento responder, beleza? E se precisar, estamos à disposição. Valeu, galera! Fui!